Pois bem, eu acompanhei essa semana todos os desdobramentos do julgamento do STF na quarta e quinta-feira a respeito da prisão em segunda instância e também a soltura do Lula ontem na sexta-feira, já imediatamente após a proferição do resultado. Muito bem, e dali eu pude avaliar alguns pontos, algumas questões aí bastante importantes que na maioria das vezes acaba passando desapercebida aos nossos amigos, Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a opinião pública no Brasil ela está morta, absolutamente morta, porque eu sempre tive comigo aquela observação que opinião você profere quando você tem embasamento técnico ou você tem algum conhecimento daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando. E infelizmente hoje eu vejo apenas uma repetição, um copia e cole de uma série de opiniões fabricadas, forjadas, e essas pessoas que compartilham esse tipo de opinião, essas coisas, simplesmente o fazem porque imaginam que aquela fonte da onde aquilo está vindo é correta. E não é assim. Nós já temos visto aí, até pela grande mídia, pela grande imprensa, e principalmente, uma série de manipulações aí na questão daquilo que está sendo dito. Jornalistas aí como Merval Pereira, por exemplo, tempos atrás acabou dizendo aí um absurdo que 400 mil pessoas seriam presos, 400 mil presos seriam libertados após a não prisão em segunda instância, coisas assim absolutamente idiotas, E essas coisas acabam se transformando aí em memes na mão de pessoas oportunistas, pessoas que querem ver realmente o circo pegando fogo, e acaba se espalhando aí pela internet afora, e as pessoas acabam seguindo isso. Eu não vi, para ser sincero, eu vi pouquíssimos aí pessoas dentro das redes sociais escrevendo as suas observações, escrevendo aquilo que pensa, o tipo assim, um pensamento organizado a respeito. Foram pouquíssimos. O restante foram apenas aí copia e cole da mais baixa qualidade, infelizmente, e que acaba mostrando para quem acaba estudando um pouco isso, que a opinião pública brasileira está simplesmente perdida, acabada. As pessoas não têm mais a capacidade de elaborar ideias, e isso é bastante preocupante. Talvez nunca tenha tido, e com o advento aí das redes sociais, talvez isso tenha ficado agora mais explícito, tenha ficado assim mais à vista. Infelizmente, essa foi a primeira constatação. Agora, falando um pouquinho a respeito do julgamento em si, eu assisti o voto de desempate, o voto do Dias Toffoli, e ali é o seguinte: ele disse muitas verdades, Para quem assistiu sabe que ele disse muitas verdades a respeito do sistema do Código Penal brasileiro, que aí está implantado, o modelo do Código Penal, como ele está implantado, como o modelo está distribuído, como o modelo está operando ou não operando hoje, Mas, infelizmente, a gente vê que essas verdades são ditas apenas quando elas são convenientes. Essas verdades estão aí desde muito tempo, como, por exemplo, 350 mil presos nós temos hoje no Brasil, que não cumpriram, ou melhor, não passaram sequer por um julgamento de primeira instância. São aí presos provisórios, e estão lá presos provisoriamente,
provisoriamente ficam presos por 5 anos, 6 anos, 10 anos. Tá? Eu possuo assim uma visão bastante voltada para aquilo que é de interesse nacional. Não sei se vocês perceberam, né? Pelo próprio nome desse canal aqui, o Nacionalista, eu me preocupo com aquilo que é de interesse nacional. Não estou preocupado com o Lula. O Lula é um capítulo à parte nessa história toda, que eu já vou chegar lá e já vou falar a respeito. Mas nós somos obrigados aí a observar que as verdades elas foram ditas naquele momento e não voltarão a ser ditas tão já. Porque em todo esse tempo os problemas estão aí se acumulando há mais de 30 anos, né, nessa questão aí do Código Penal e também do regime de reclusões que nós temos aqui no Brasil. E infelizmente nem mesmo o Congresso, nem mesmo o STF se posicionaram assim de uma forma a resolver essa questão. Muito pelo contrário, o Brasil ele sempre se pautou por um modelo repressivo, né? Joga na cadeia e estão se acumulando lá. Portanto, é uma grande mentira de que um condenado de segunda instância ele não possa ir para a cadeia. Ele pode sim ir para a cadeia, depende do juiz decretar ali uma prisão provisória e argumentar a respeito disso, né? Para 350 mil que ainda nem foram julgados na primeira instância, funciona. Agora, com o Lula não funciona, por quê? Porque os juízes são covardes. Lula é um peixe muito grande, apesar de não ser um peixe, é um molusco. É um peixe muito grande e não cabe na rede de nenhum desses juízes que aí estão. Assim como não coube na rede do Sérgio Moro. É um peixe muito grande. Ele precisou que o STF votasse uma decisão até o ano de 2013, né, que seria possível uma prisão em segunda instância, uma condenação em segunda instância, para ele poder assinar isso e pedir a prisão do Lula. Caso contrário, ele não pediria uma preventiva do Lula. Aí está uma grande mentira. Sérgio Moro, ele não pediria uma, porque o Lula é um peixe muito grande para qualquer juiz de primeira instância. E eles não fariam isso. Então eu vejo da seguinte maneira: os problemas do Código Penal, os problemas do modelo de retenção de presos aqui no Brasil é absolutamente falido. Toffoli falou isso no seu pronunciamento. Entretanto, isso é dito apenas em momentos específicos. E, pior do que isso, não está ao alcance do povo. As pessoas, eu, você que está me assistindo agora, tal, nós não podemos deliberar, nós não podemos dizer nada a respeito disso. Não temos direito a voto, não temos direito a nos pronunciar. Simples assim. Agora, com a falta de opinião que existe no Brasil, essa questão aí do pronunciamento é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser elaborada, né? Tem que ser muito bem estudada. Inclusive nós da UNAV, que pedimos aí uma democracia direta. Como que isso, o modelo como isso tem que ser arregimentado. Por quê? Porque as pessoas estão hoje suscetíveis a opiniões externas e as mais ridículas possíveis, as mais espúrias possíveis, sabe? É uma coisa assim espantosa. E então, voltando a falar um pouco aí sobre o julgamento, né, da quarta e na quinta sessão do STF, lamentavelmente as verdades que o Dias Toffoli disse para desempatar, e são verdades candentes, elas estão aí já há bastante tempo, falhas gritantes, Ministério Público que não investiga as coisas como deveria ser. Tanto é que no Brasil aí a elucidação, a polícia inclusive, né, começa desde lá de baixo, desde a Polícia Civil, passando por Ministério Público, chegando aí aos senhores juízes, né, aos fóruns. A coisa é desbragada, pensando na maioria da população, tá? Porque o Lula é um capítulo à parte. Um capítulo à parte por quê?
porque Lula, conforme eu disse até no meu último vídeo aqui, algumas pessoas até não gostaram, existem ilegalidades que são praticadas legalmente no Brasil, né? Por exemplo, você quer fazer uma lavagem de dinheiro, tem uma facilidade imensa de se conseguir aí uma porção, uma montanha de laranjas, né, para você estar injetando dinheiro que é teu na mão dessa gente e colocando essa gente como refém de você, etc. Isso se pulveriza, a Receita Federal brasileira não tem capacidade, não sabe como fazer, certo? Não tem equipamento, não tem nada, e essas pessoas praticam ilegalidades de forma legal, amparados na lei, certo? E existem outras modalidades, eu dei aqui apenas um exemplo mais simples do que pode acontecer. Aqueles aí que são contabilistas aí podem até chegar aí e explicar melhor do que isso, inclusive até chamam, né, os contadores a fazerem vídeos aí, expliquem à população como é que faz aí para burlar a Receita Federal, eles sabem disso, eles sabem como fazer, né? Então, até uma vez foi até curioso, eu estive numa palestra a respeito do imposto de renda do ano tal, né? E daí um auditório ali e tal, né? E tinha um amigo meu, e o camarada começou a explicar como é que se fazia o preenchimento do imposto de renda corretamente. Aí ele levantou a mão e falou assim, escuta, ao invés de você falar como é que se preenche corretamente, que tal você falar aí como é que se preenche de uma forma incorreta, né? Para que nós não caiamos aí, para que nós possamos continuar fazendo os nossos negócios, ou seja, sonegação, sem ter problema. Qual que é o caminho? Qualquer contador aí sabe disso, como fazer, entende? Então são ilegalidades que são praticadas de maneira legal, certo? Uma grande diferença, inclusive, que eu vi aí esses dias, né, o pessoal dizendo assim, mas então se eu matar alguém, eu não serei preso, né, porque só em segunda instância o camarada vai preso se ele matar alguém. Gente, matar alguém é crime contra a pessoa. Por crime contra a pessoa, você é preso em flagrante imediatamente. Tá? Agora, os crimes cíveis, né, ou civis ou cíveis, como vocês queiram, né, como por exemplo, sonegação, lavagem de dinheiro, corrupção, sabe, esse tipo de crime aí, ele não é crime contra a pessoa, ele não é considerado crime contra a pessoa. Então você tem ali a discussão, né, daí começa aquele monte de papéis, né, que passa por essa discussão aí, os recursos e tudo mais. Já quando você pratica um crime de morte contra a pessoa, o papo é diferente, a prisão é iminente, é imediata, sabe? Então, vai por aí a coisa. Eu vi muita coisa desse tipo aí na internet esses dias, nas redes sociais, aí as pessoas com opinião extremamente, terrivelmente ruim, né? E sempre naquela história, copia e cola, compartilha coisas imbecis, porque as pessoas não têm opinião. Por quê? Porque não tem conhecimento de conjuntura. Conjuntura você adquire apenas com repertório, estudando, indo atrás. Você não aprende por osmose. Li isso aqui, que legal, vou botar lá, né? Não é assim. Eu entendo que o povo ficou aí bastante revoltado, mas o povo também ele se revolta por questões aí secundárias, né? É conforme eu estou dizendo aqui. Ponto principal. Lula praticou crime, ilegalidades utilizando-se da legalidade. Difícil de pegar. 2. Para conseguir levar ele para a cadeia, fizeram uma porção de bobagens aí dentro do Ministério Público e isso daí vai servir de álibi para o cara, né? Vide aí o que o Intercept colocou no ar. E isso daí, mas foi roubado. Não importa, se isso daí for verdadeiro, pode ser comprovado, né? Inclusive Deltan Dallagnol vai ser julgado na terça-feira, para quem não está sabendo, né? 3. A opinião pública no Brasil está morta, né? As pessoas apenas copiam e colam. 4. O voto do Dias Toffoli foi de uma realidade, de uma
numa quantidade de verdade tão grande, que chega até a ser chocante. Só que, infelizmente, esse tipo de discurso é utilizado apenas quando convém, né? Aí eu entro, tudo bem, vamos libertar o pessoal lá que está preso, né? Temos que libertá-los, tá? Aí, como é a melhor maneira de libertá-los? Falando a verdade. Vou falar a verdade sobre o Código Penal brasileiro, vou falar a verdade sobre o Ministério Público, vou falar a verdade sobre os juizados de primeira instância. Falou as verdades e colocou na rua o Lula e mais, eu acho que 11 aí, né, implicados aí na Lava Jato, sabe? Então passa por isso. Agora, eu vi um comentário interessante de uma pessoa no meu perfil, hoje, sábado, falando que a soltura do Lula pode nos levar a uma situação igual a do Chile, né, conforme está acontecendo lá. Daí eu sou obrigado a dizer a vocês, veja bem, a situação do Chile, desemprego, aposentadorias miseráveis, gente se suicidando por conta disso, né, ela não aconteceu por conta de liberdade de qualquer tipo de líder do Chile, toda essa manifestação que está lá, certo? Ela não está acontecendo por conta disso. Ela está acontecendo porque o povo está miserável. E se acontecer aqui no Brasil, será porque o povo está miserável, né? Como é que o povo chegou lá nessa situação? Muito bem, agora aí existe um desdobramento enorme, né? Uns dizem foi porque o PT roubou, outros dizem que, né, no meu caso, por exemplo, eu imagino que a crise foi absolutamente provocada para pressionar o Congresso, para pressionar o povo a adotar medidas, né, de uma maneira, vamos dizer assim, consentida, né, de coisas como a reforma da Previdência, por exemplo, que é uma excrescência, é uma vergonha, sabe? Então, esse tipo de coisa, inclusive até falei no meu último vídeo, o brasileiro ainda não sentiu o desastre que é a reforma da Previdência, o brasileiro ainda não está sentindo essas privatizações, né? E que esse dinheiro que está entrando hoje em privatizações para tapar buraco, né, de um Estado que é absolutamente incompetente, né, pessimamente administrado e piorou agora, né? Então, isso daí não vai ser sentido agora, é coisa para 10, 15 anos. Em 10, 15 anos nós temos aí a oportunidade de nós termos aí o nacionalismo funcionando dentro desse país aqui, mas da forma que deve ser, da forma correta. Não adianta ficarmos aí nos enganando de que o caminho é fácil, de que existe muita facilidade para se chegar e para se conseguir aí implantar algo desse tipo. Uma maneira de pensar, né? Uma maneira de administrar, uma maneira de proceder conforme é o nacionalismo. E lembre-se, tudo isso que eu falei agora nesse vídeo aqui, certo? A questão da opinião pública, a questão das verdades que o Toffoli disse, as verdades sobre a falência do Código Penal, as verdades sobre as ilegalidades legais, sabe? As verdades da miséria em que o povo está sendo colocado, tudo isso é um barril de pólvora, sem dúvida nenhuma. Mas vamos analisar que esse barril de pólvora está sendo aceso, está sendo colocado lá por interesses. Existem interesses maiores e muito grandes por trás desse barril de pólvora. E é nisso que nós temos que nos fixar. O barril de pólvora está sendo cheio, está sendo colocado ali, está sendo plantada uma ruptura social por interesse do sistema. Volto a falar nisso e muito mais nos próximos vídeos. Obrigado a todos, tenham um bom sábado, um bom domingo e vamos ficar tranquilos, pessoal. Tudo faz parte do sistema.
E para vencer o sistema é preciso inteligência.